Sou advogada especializada em direito de família e posso garantir que já vi de tudo quando se trata de contratos pré-nupciais. A maioria dos casais entra no meu escritório com expectativas razoáveis, mas de vez em quando surge aquela noiva ou noivo com exigências tão absurdas que o casamento acaba antes mesmo de começar. Mas antes de começar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. Lembro-me perfeitamente do dia em que um rapaz apareceu no meu escritório com uma minuta básica de contrato pré-nupcial. Tudo parecia normal até que a noiva se envolveu. Ela retornou com um adendo de 20 páginas que incluía uma pérola particular. Se o marido engordasse mais de 7 quilos após a data do casamento, ele seria obrigado a pagar 2.500 por quilo, por ano, até perder o peso. Ela literalmente havia criado uma cláusula chamada taxa de gordura. Para piorar, exigia pesagens mensais registradas e assinadas por um tabelião. Falava mortalmente sério. O noivo empalideceu enquanto lia, riu nervosamente e então percebeu que não era brincadeira. Levantou-se no meio da reunião e disse: "Acho que acabei de me livrar de um canhão." O casamento foi cancelado dentro de uma semana. Melhor pré-nupcial que nunca precisei redigir. Outra situação memorável foi quando um casal aparentemente normal entrou no meu escritório. A noiva era bastante meticulosa, mas nada fora do comum, até que ela tirou da bolsa um bilhete manuscrito intitulado Expectativas de Estilo de Vida. Uma das cláusulas dizia que o noivo deveria concordar em nunca ter amigas mulheres, colegas de trabalho do sexo feminino ou mesmo uma médica. Esperava que ele pedisse demissão se sua gerente mudasse e se tornasse uma mulher. Outra cláusula exigia que ele tomasse o lado dela em todas as discussões, independentemente dos fatos ou da lógica. A gota d'água, ela escreveu que ele deveria comprar-lhe uma bolsa de grife todo mês como símbolo de compromisso e, se faltasse um mês, lhe deveria 50.000 hawaiis. O noivo piscou, olhou para ela e perguntou: "Você está fora de si?" Ela começou a chorar, acusando-o de não ser romântico e não estar disposto a lutar pelo amor deles. Virei-me para minha assistente e apenas sussurrei: "Bem, essa vai para o livro." Sem casamento, o cara escapou a tempo. Um caso que não tratei pessoalmente, mas que um colega compartilhou com o escritório por ser insano. A noiva queria uma cláusula que exigia que o noivo lhe proporcionasse viagem de luxo totalmente paga a cada 2 meses. Com resort 5 estrelas, tendo ela a palavra final sobre o destino. Se ele se recusasse ou falhasse em proporcionar isso, ela receberia imediatamente uma quantia de 50.000 hawaiis. Quando questionada, ela disse: "Não posso ficar esperada em um só lugar e entediada. Uma esposa feliz viaja." O noivo riu, pensando que era uma piada. Ela respondeu: "É assim que permaneço emocionalmente equilibrada." "Você disse que quer que eu seja feliz." Meu colega contou que a sala ficou em silêncio. O noivo pegou seu casaco e disse: "Legal, eu também estou emocionalmente equilibrado. Acabamos por aqui." Ele saiu e aquele pré-nupcial foi arquivado diretamente. Já tive um casal que parecia sair lindos, jovens, ricos. Ela vinha de uma família abastada e ele era um empresário de tecnologia bem-sucedido. Durante nossa conversa sobre o pré-nupcial, ela me entregou um documento digitado com expectativas matrimoniais e pediu que eu as incluísse no contrato. Entre outras coisas, exigia que ele mantivesse um orçamento anual de 6 dígitos para seu guarda-roupa, que nunca mencionasse seus relacionamentos anteriores, sob pena de multa de 250.000 hawaiis por menção, e se ela o pegasse olhando para outra mulher, ele teria que escrever um pedido de desculpas de 10 páginas e dar-lhe reparações na forma de presentes de grife à sua escolha. Mas o pior foi quando ela acrescentou uma cláusula estipulando que ele deveria se submeter a testes trimestrais de detector de mentiras para provar que não havia sido infiel, assistido a conteúdo adulto ou pensado de forma inadequada. A reação do noivo. Isso está começando a parecer mais um contrato de refém do que um pré-nupcial.
Eles duraram mais 2 semanas antes do noivado implodir. Uma vez representei um noivo que estava se casando com uma mulher extremamente rica. A noiva vinha de uma família muito abastada e agia como se fosse da realeza. Sua cláusula absurda era a seguinte: se alguma vez ele falasse mal dela, mesmo em particular com sua família ou amigos, deveria pagar a ela $5 milhões por incidente. Ela contratou um detetive particular preventivamente para ajudar a fazer cumprir essa cláusula. Tentamos explicar que isso era tanto inexequível quanto assustador. Ela insistiu. Um homem de verdade não deveria falar mal de sua esposa. Ele deveria estar ocupado demais adorando-a. O noivo tentou argumentar com ela por 2 horas. Literalmente saiu do meu escritório, entrou em seu carro e dirigiu direto para o aeroporto. Nunca mais olhou para trás. Trabalhei com um noivo que estava genuinamente apaixonado, mas a noiva, digamos, tinha outras prioridades. Ela submeteu uma cláusula pré-nupcial que exigia que seu marido concordasse com uma mesada mensal para cirurgias estéticas de pelo menos $25 mil. Tinha tudo discriminado por categoria: botox, preenchimentos, tratamentos a laser e fundos de emergência para glamour. Mas não parou por aí. Ela também incluiu uma cláusula que dizia que, se alguma vez ela ganhasse mais de 2 quilos acima do seu peso no dia do casamento, o marido seria legalmente obrigado a fazer procedimentos cosméticos correspondentes para envelhecermos e incharmos juntos. O noivo ouviu em silêncio, depois colocou a caneta na mesa e disse: "Acho que você precisa de um cirurgião plástico, não de um marido." Foi o fim daquele noivado. Tive uma noiva que insistiu que seu noivo concordasse com uma cláusula de afirmação diária. Sério. A cláusula estabelecia que toda manhã ele devia elogiá-la verbalmente pelo menos 3 vezes antes das 9 e nenhum dos elogios poderia ser repetido dentro da mesma semana. Se ele falhasse, deveria a ela $500 por cada elogio não feito, adicionados a um fundo de reparação do relacionamento. Quando perguntado como ele manteria o controle, ela sorriu docemente e disse: "Oh, tenho uma planilha pronta." O noivo tentou entrar na brincadeira, perguntando o que aconteceria se ele estivesse doente ou viajando. Ela respondeu: "Para isso existem as mensagens de voz, sem desculpas no amor." Dava para sentir o clima mudar na sala. O rapaz olhou para ela como se não soubesse quem ela era. E aquela cláusula foi aparentemente a gota d'água. Ele cancelou o casamento 2 dias depois. Um caso curto, mas brutal. A noiva exigiu que, se o casamento durasse mais de 5 anos, toda a herança que o noivo receberia de sua avó seria transferida para ela integralmente, independentemente do motivo do divórcio. Sua justificativa: "Se estou lhe dando 5 anos do meu auge, mereço algo em troca." Perguntou se ela estava brincando. Não estava. Ele se desculpou, saiu da reunião, ligou para sua avó na hora e pediu que ela o tirasse do testamento, só por precaução. Nem preciso dizer que não houve casamento, e a avó me enviou uma cesta de frutas de agradecimento por pegar a caça-fortunas antes que ela atacasse. Fiz parte de uma equipe que tratava de um pré-nupcial de alto perfil, com um noivo bilionário e uma noiva influenciadora de mídias sociais. Entre uma longa lista de cláusulas estranhas, como sessões fotográficas obrigatórias todo domingo e um médium para o bulldog francês deles, a mais insana era uma cláusula que exigia que o noivo financiasse um pacote de rebranding pós-separação se eles se divorciassem. Isso incluía $1.250 mil para seu coach de rebranding, uma equipe completa de relações públicas para ajudar a controlar a narrativa, 3 meses de conteúdo patrocinado alinhados para estabilizar seu fluxo de receita, lançamento de um podcast temático sobre separação, tudo financiado por ele. Ela argumentou: "Se ele arruinar minha marca, tem que pagar para consertá-la. É apenas justo." Perguntamos se ela via o casamento como um compromisso de longo prazo. Ela disse: "Claro, mas você tem que pensar na estratégia de saída." O advogado do noivo o levou para um canto e 5 minutos depois, o noivo encerrou o noivado na hora.
A separação, na verdade, aumentou o número de seguidores dela, quem diria. Tive um jovem casal na casa dos 20 e poucos anos que veio ao escritório e a noiva já estava exibindo sinais de alerta como se estivesse dirigindo o trânsito. Sua cláusula mais ultrajante dizia respeito à sogra. Se o noivo permitisse que sua mãe os visitasse mais de uma vez por mês, ele deveria pagar à noiva $12.500 por visita. Ela também exigia que ele não aceitasse presentes acima de $500 de sua mãe. Ele pareceu atordoado e disse: "Minha mãe me criou sozinha, ela não é controladora, é família." A noiva revirou os olhos e disse: "Então você pode se casar com ela." Todo o escritório se levantou, disse a ela: "Estou brincando com o anel." Esta noiva era de uma família rica e agia como tal. Incluiu uma cláusula estipulando que se ele alguma vez não conseguisse manter seu padrão, chefe particular, sessões semanais de spa, orçamento mensal de R$50.000 para roupas de grife, o casamento seria considerado emocionalmente nulo e ela teria direito a um divórcio imediato, além de uma indenização de $5 milhões para suavizar a transição. "E se eu falir?" Ela nem piscou. "Então não fique falido." Ele saiu antes do fim da reunião, pegou suas coisas e se mudou para o outro lado do país. A cláusula desta noiva intitulava-se Limites Parentais, mas o que ela realmente queria dizer era apagador total de família. Ela exigia que seu futuro marido cortasse todos os laços com sua família e não os convidasse para qualquer evento, incluindo o próprio casamento. O noivo ficou atônito e perguntou: "Por quê?" Sua resposta: "Eles me dão vibrações estranhas e não gosto do jeito que sua mãe olha para mim." Ela é definitivamente o tipo de mulher que tentaria arruinar nossas fotos de casamento. Ele respondeu: "Ela tem Parkinson, é por isso que sua expressão não muda muito." Você poderia ouvir um alfinete cair. Ele se levantou, pediu desculpas a mim e saiu. Foi só isso que bastou. Uma noiva certa vez solicitou que o pré-nupcial incluísse uma tabela de métricas românticas. Sim, uma planilha literal que rastreava com que frequência flores, presentes, encontros, elogios, atos espontâneos de amor. Cada categoria tinha um número-alvo por mês, e se ele ficasse aquém em mais de 10%, uma penalidade de $25.000 seria acionada. Ela apresentou isso como se fosse algo doce. Apenas mantém as coisas no caminho certo, como metas de fitness, mas para o amor. Ele olhou para ela e disse: "Romance não é uma lista de verificação." Ela sorriu e respondeu: "É o que maridos preguiçosos dizem." Nem chegou a virar um rascunho legal. O rapaz saiu em silêncio, agradeceu-me pelo meu tempo e a deixou olhando para a tabela sozinha. Um dos pré-nupciais mais perturbadores que já vi envolvia uma cláusula que a noiva chamava de bônus comportamental. Estabelecia que para cada dia em que o marido fosse especialmente atencioso, definido em uma lista de 24 itens específicos que incluíam acordar primeiro para preparar café, adivinhar seu humor sem perguntar e mandar mensagens românticas em momentos aleatórios, ele receberia $500 em uma conta que poderia usar para comprar coisas. No entanto, se ele fosse negligente, definido em uma lista de 36 comportamentos como esquecer datas especiais, não responder mensagens em 10 minutos ou passar tempo com amigos sem convidá-la, ele seria penalizado em $1.000 por incidente. Ele olhou para mim, depois para ela e disse: "Você não está procurando um marido, está procurando um funcionário que não pode pedir demissão." Ela não disse nada. Ele se levantou, saiu e nunca mais olhou para trás. Outra vez, um noivo trouxe uma cláusula estipulando que se a esposa alguma vez ganhasse mais de 10 quilos em relação ao seu peso no dia do casamento, ela seria obrigada a consultar um nutricionista, contratar um personal trainer e seguir um plano de perda de peso monitorado. Se recusasse, perderia qualquer direito à propriedade compartilhada em caso de divórcio. Ela saiu com total elegância da sala, mas antes de sair, olhou para ele e disse: "Obrigada por me mostrar quem você realmente é, antes que fosse tarde demais." Nunca vou esquecer uma noiva que entrou com uma pasta executiva literal. A parte mais absurda:
Ela tinha uma cláusula que exigia que o noivo a pedisse em casamento novamente a cada aniversário. Se ele alguma vez parar de me pedir em casamento, significa que perdeu a chama e eu fico com o apartamento, disse ela como se fosse algo perfeitamente normal. Quando ele questionou, ela respondeu: casais normais se divorciam, estou nos protegendo disso? Eles terminaram no estacionamento mesmo. A pasta executiva ficou para trás. Uma noiva tinha uma cláusula chamada cláusula de marca pessoal. Basicamente, estipulava que, em caso de divórcio, o noivo não poderia iniciar um podcast, blog, canal no YouTube ou qualquer projeto público onde discutisse o casamento, a menos que pagasse a ela 1 milhão em direitos de imagem. Ela justificou dizendo: se ele quiser transformar sua dor de coração em conteúdo, mereço royalties. Mas espere, fica ainda pior. Ela adicionou um subitem dizendo que todos os conteúdos das redes sociais dele, incluindo postagens privadas, teriam que ser aprovados por ela enquanto estivessem casados. Quando ele perguntou: e se eu quiser simplesmente compartilhar meus sentimentos com amigos? Ela respondeu sem hesitar: você casa comigo, não com seus amigos. É isso que parceiros de verdade fazem. Ele fez exatamente isso. Cancelou o casamento e obteve sua liberdade. Tive uma noiva que queria uma cláusula de neutralidade entre irmãos. Ela exigia que seu noivo não mantivesse qualquer contato com sua irmã se esta alguma vez expressasse opiniões negativas sobre ela, mesmo em particular. Quando ele se opôs, a noiva disse: eu sou seu futuro. Ele simplesmente respondeu: não, você não é. Minha irmã esteve comigo durante toda a minha vida. Você ainda nem assinou um papel. Saiu da sala e nunca mais voltou. Ela insistiu que o pré-nupcial incluísse uma cláusula obrigando seu marido a participar de sessões semanais de cura energética, manter um diário de manifestações e completar lições de casa de alinhamento vibracional a cada lua cheia. Se falhasse em cumprir qualquer uma dessas tarefas ou demonstrasse resistência ao crescimento espiritual, ela poderia encerrar o casamento com uma taxa de purificação espiritual de 888.888, um número angelical, disse ela, para equilíbrio. O noivo perguntou se ela estava brincando. Ela ficou ofendida e disse que sua espiritualidade não era piada. Então ele perguntou: e se eu estiver doente ou tiver uma reunião de trabalho importante que coincida com uma sessão? Ela respondeu: o universo não aceita desculpas. Ele olhou para mim com um pedido de ajuda, depois suavemente disse: acho que nossos caminhos espirituais não estão alinhados. E saiu. Ela gritou atrás dele: isso só prova seu bloqueio no chakra raiz? O casamento nunca aconteceu. Uma noiva tinha uma cláusula que garantia que cada filho que tivessem receberia contratualmente seu sobrenome. Não um sobrenome rifenizado, não um compromisso. O noivo, que vinha de uma longa linhagem de imigrantes que sacrificaram muito para manter vivo o nome de sua família, ficou visivelmente magoado. Quando expressou seu desconforto, ela respondeu friamente: se você me amasse, teria orgulho de que nosso... Ela riu e disse: não vou diluir minha linhagem com seu sobrenome genérico. Foi o insulto final para ele. Chamou um carro, deixou seu anel na mesa e disse: encontre alguém sem história para dar continuidade à sua. Saiu da reunião e bloqueou o número dela no mesmo dia. Esta foi, na verdade, da mãe da noiva, que se meteu na reunião pré-nupcial sem ser convidada. Ela fosse adicionada uma cláusula estipulando que, se o noivo e a noiva alguma vez se divorciassem, ele seria responsável por reembolsá-la. Ela chamou isso de cláusula de retorno sobre investimento. O noivo, abençoado seja, perguntou: então você está dizendo que tenho que ficar casado ou pagar 350 mil? A mãe assentiu. Casamento é um compromisso financeiro sério. Aquele casamento de 350 mil nunca aconteceu. Tenho certeza de que a mãe ainda me culpa. Esta noiva tinha o que ela chamava de cláusula troféu. Exigia que seu marido sempre parecesse alguém digno de ser desposado. Ele já era um cara em forma e bem vestido, mas ela queria por escrito: clareamento dental trimestral,
academia obrigatória com personal trainer, tratamentos de pele quinzenais e pelo menos 2 ternos sob medida comprados anualmente. Se estou fazendo manutenção, ele também vai fazer, disse ela, como se ambos fossem carros esportivos. O noivo deixou escapar uma risada atordoada e disse: eu ia surpreendê-la com uma lua de mel na Itália, mas acho que vou levar minha mãe no lugar. Ele cancelou o casamento no dia seguinte. Uma noiva tinha uma cláusula de lealdade a feriados, que exigia que todos os feriados importantes, Natal, Páscoa, Ano Novo, aniversários, fossem passados exclusivamente com a família dela. Ele disse que não se sentia confortável em concordar com isso, especialmente porque sua mãe tinha demência precoce e os feriados eram importantes. A noiva revirou os olhos e disse: isso parece um problema pessoal. Juro que a temperatura na sala caiu 10 graus. Ele se levantou, tirou seu relógio, entregou a ela e disse: devolva isso ao seu pai. Não vou precisar dele no dia do casamento. Soube depois que o relógio era uma dela havia emprestado como símbolo de... Ela ficou horrorizada. Nunca vou esquecer a noiva que insiste em segredos. Parece justo, certo? Até ela explicar que isso significava acesso a todos os seus dispositivos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela também exigia círculos de verdade semanais, onde ambas as partes confessariam se tivessem tido quaisquer pensamentos ou sentimentos não expressos naquela semana. Mesmo coisas inofensivas como achei a garçonete bonita ou queria que você me deixasse. Se ele se recusasse a compartilhar ou ela sentisse desonestidade, poderia acionar um tempo limite de transparência, o que significava que ele dormiria em um quarto separado e teria sua conta bancária congelada até a próxima sessão de verdade. Ele nem falou, apenas se levantou, apertou minha mão. Mais tarde, ele me ligou para dizer que havia encerrado o relacionamento. Perguntei se foi por causa da cláusula. Ele disse: não só isso, percebi que ela não queria um parceiro, queria um prisioneiro. Quando informamos a noiva que o pré-nupcial não seria necessário, ela não ficou chateada. Tudo bem, pelo menos agora sei que preciso encontrar outro homem que não tenha medo da intimidade real. Alguns simplesmente não entendem. A noiva queria uma cláusula pré-nupcial que ela chamou de acordo de controle estético. Dava a ela autoridade total sobre todas as decisões de design de interiores em sua casa compartilhada, incluindo seleção de móveis, arte de parede, difusores de aroma, roupas de cama, decoração sazonal e até roupas para animais de estimação. O marido concorda que não tem bom gosto e não se oporá a quaisquer decisões decorativas ou estilísticas feitas pela esposa, dizia literalmente o texto. Seu noivo era um designer gráfico com um forte senso estético. Ele ofereceu colaboração, mas ela recusou. Preciso de poder total de veto. Um sofá feio pode arruinar meu humor por meses. Ele riu a princípio, pensando que era uma piada. Então ela ficou brava porque ele não estava levando sua visão a sério. Ele encerrou o relacionamento antes que o contrato fosse impresso. Melhor descobrir agora que não posso ter uma opinião do que depois de assinar a casa para ela, ele me disse depois. Uma noiva tinha uma sessão inteira intitulada Gerenciamento de Imagem. Ela queria que seu noivo mantivesse uma assinatura de academia, mantivesse um corte de cabelo específico, usasse marcas que ela aprovasse e permitisse que ela revisasse suas roupas diariamente, mesmo durante os fins de semana. Havia uma cláusula que dizia que se ele aparecesse em uma reunião familiar ou jantar aparentando desleixo, ela deduziria $2.500 do orçamento mensal conjunto e lhe designaria um personal shopper pelo resto do trimestre. Quando perguntei o que se qualificava como desleixo, disse: meia e chinelo, camisas amarrotadas ou qualquer coisa com logotipos visíveis menos de 500 reais. O rapaz realmente sentou-se durante toda a reunião. No final, disse: nunca me senti mais como uma boneca, Barbie. Depois, perguntou se eu poderia destruir o pré-nupcial. O casamento foi cancelado naquele fim de semana. Esta foi uma primeira vez para mim. Ela queria uma cláusula que proibisse as futuras escolhas de carreira do noivo.
Nada de forças de segurança, nada de militares, nada de ensino, nada de enfermagem, nada de trabalhos que envolvessem serviço uniformizado ou trabalho comunitário. Sua razão? Não parecem ricos. Não fui para a faculdade para me casar com um zelador ou alguém de crachá. Ele era bombeiro, há 6 anos, amava seu trabalho, ela sabia disso desde o início. Ele perguntou se ela estava falando sério. Ela disse: "Você é bonito. Achei que você cresceria e mudaria." Ele se levantou, apertou minha mão e saiu. Conheceu outra pessoa 1 ano depois. Ainda é bombeiro. Ainda está apaixonado pelo que faz. Ela trouxe o pai para a reunião, o que já era um sinal de alerta. O pai fez a maior parte da conversa. Eles queriam uma cláusula em que o noivo tivesse que apresentar um relatório mensal de sua renda e despesas para o pai dela. O pai dela, então, aprovaria quanto o noivo poderia gastar a cada mês, além das contas. O noivo parecia confuso e disse: "Então vou pedir mesada ao seu pai?" A noiva deu de ombros. "É assim que minha família faz as coisas? Mantém os homens focados." Perguntei se a mesma regra se aplicaria a ela. Ela e o pai riram. Ele saiu da reunião em silêncio. Recebi uma mensagem 2 dias depois. "Obrigado pelo alerta. Estou me mudando hoje." Ela queria uma cláusula que garantisse um mínimo de 3 férias de luxo por ano. Tudo primeira classe, acomodações 5 estrelas, com um orçamento de compras pessoais de pelo menos R$ 50.000 para cada viagem. Quando perguntei o que aconteceria se eles não pudessem pagar em determinado ano, perda de emprego, recessão, bebê, ela respondeu: "Então ele que faça um empréstimo ou arranje um trabalho extra. Não vou comprometer meu estilo de vida por sentimentos temporários." O noivo ouviu em silêncio e então perguntou: "Posso adicionar uma cláusula que diga que reduzimos os gastos em caso de emergência?" Ela riu. "Se você planeja para a pobreza, você a convida." Ele cancelou o casamento. Nem tentou discutir, apenas arrumou suas coisas, se mudou e deixou um bilhete que dizia: "Isto não é um casamento, é um contrato comercial onde só eu estou investindo." Uma noiva exigiu uma cláusula que dizia que o noivo concordaria em fazer amor no mínimo 5 vezes por semana ou perderia o direito de negar suas futuras compras extravagantes. Ela até trouxe recortes de artigos sugerindo que a intimidade evita a infidelidade e alegou que esta era uma forma de manter o casamento fresco. O noivo perguntou: "E se eu estiver doente, viajando, machucado?" Sua resposta: "Então você terá que compensar depois." Haverá um rastreador. Eu disse: "Esta cláusula é inexequível e também profundamente invasiva." Ela disse: "Trair também é, isto é preventivo." O noivo agradeceu pela honestidade e saiu. Nunca mais voltou. Ela queria uma cláusula em que ele teria que legalmente mudar seu sobrenome para o dela após o casamento, completamente adotar o sobrenome dela. Quando ele perguntou por quê, ela disse: "Minha família é prestigiosa, a sua é esquecível. Não quero diluir minha marca." Ele ficou atordoado. Seu sobrenome estava ligado a um pequeno, mas bem-sucedido negócio familiar. Ele sugeriu combinar ambos os nomes ou usar o dela socialmente, mas manter o dele legalmente. Ela disse: "Se você quer estar comigo, você usa meu nome." Essa foi a gota d'água. Eles nem chegaram ao segundo rascunho do pré-nupcial. Uma noiva exigiu uma cláusula em que receberia $5.000 cada vez que seu futuro marido não conseguisse prever corretamente seu humor. Ela chamou isso de incentivo à inteligência emocional. Seu raciocínio: "Se ele realmente me ama, deve saber quando algo está errado sem que eu diga." Eu disse: "Então, se ele não ler sua mente, é multado?" Ela sorriu e disse: "Exatamente." O noivo pensou que ela estava brincando, até que ela tirou um gráfico rotulado "Reações esperadas versus reações reais" de discussões anteriores. Ele pediu para falar comigo em particular. Uma vez sozinho, disse: "Fui manipulado de tal forma que achei que isso era normal." Ele saiu naquele dia e nunca mais olhou para trás. Se essas histórias te prenderam do início ao fim, deixe seu like, comente o que achou e não se esqueça de se inscrever.